eu quero compartilhar um pouco de como foi um pouco a minha infância com vocês. Eu, quando era criança, até adolescente, assim, mais ou menos, eu vivia batendo a cabeça. Eu andava na rua, eu batia a cabeça nos postes. Você era bem doida? Eu acho que eu era. Eu tinha uma mania de olhar para baixo, de ficar olhando para baixo, assim, andar na rua olhando para baixo, ou andar na rua olhando para o lado. Muito distraída. Será que é o TDAH que era muito forte? Vocês eram assim na infância de vocês? Então, acho que até a adolescência eu era assim, eu batia muito a cabeça. Eu tava na rua andando, quando eu via, pá, batia a cabeça no poste. E era assim, recorrente, tipo, tanto que os meus colegas de escola, que a gente ia, voltava para casa junto, a gente morava mais ou menos perto. E quando eles viam, eles já preparavam para risada, né? Fernanda vai bater a cabeça. Eles paravam, esperavam bater a cabeça. Porque é algo assim que era muito comum. Então era até piada, o tanto que eu batia a cabeça. Às vezes eu batia a cabeça olhando para os lados, né? Hoje, agora adulta, o que acontece? Eu vivo com essa parte do braço roxa. Porque quando eu vejo, eu já bati no trinco da porta, né? Eu sou bem distraída. Mas eu queria dizer para vocês que a minha história, o que aconteceu na minha vida, era muito comum para mim andar de cabeça baixa. Porque quando a minha mãe biológica morreu, eu tinha 2 anos. E minha mãe deixou 5 filhos, né? E era uma escadinha. 10, 8, 5, 2... Não, 5, 3 e 2. Deixou eu com 2 anos e o meu irmão tinha diferença de 1 ano. Era assim, aquela escadinha. Eu era a caçula. Então, as pessoas sempre tiveram muita pena da gente, muita dó por causa da nossa orfandade, né? E meu pai não ficou com a gente, com os irmãos todos juntos, né? A gente cresceu separado, cada um para um canto. Porque tem isso também, né? Normalmente, quando na família falta o pai, a mãe mantém os filhos juntos. Dificilmente uma mãe deixa os filhos criarem separados. Mas quando a mãe morre, ou a mãe falta naquele lar, dificilmente o pai cria os filhos juntos. Geralmente pessoas ajudam, né? E tudo. Mas existem, viu? Existem homens guerreiros aí que as suas companheiras faltaram e eles criaram sozinhos os filhos, e os filhos cresceram juntos, a trancos e barrancos, com dificuldade, mas juntos. Mas nós crescemos separados, né? Cada um teve uma história bem difícil, separados uns dos outros. Mas assim, uma coisa assim que eu me lembro muito na infância era de ver a pena das pessoas, a dó das pessoas. Então, eu tinha vergonha. Se alguém fosse falar comigo, eu já baixava a cabeça. Se fosse me dar algum elogio, então, eu lembro que eu fazia exatamente isso aqui. Eu fazia isso aqui, eu passava o queixo aqui, ó, de tanta vergonha. Então, eu ficava confortável nesse lugar de vítima de uma situação que eu não escolhi estar. Aconteceu de eu estar ali. Então, eu era uma pessoa, uma criança, né, cabeça baixa. E batia a cabeça nas coisas, batia a cabeça nos lugares. E, às vezes, eu ficava distraída olhando para o lado e batia a cabeça também nos postes. Porque isso eu estou falando para você, eu não estou falando com dor no meu coração, porque, graças a Deus, Deus já me curou desse lugar, já me curou dessa questão de ser vítima da pena das pessoas e gostar de ficar nesse lugar. Hoje eu já sei que esse não é o lugar que Deus me criou para estar. Então, eu quero trazer para você isso. Quando a gente está triste, quando nós estamos tristes, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos deprimidos, a nossa primeira atitude é abaixar a cabeça. É ficar com a cabeça baixa, sentindo ali aquela dor, sentindo ali aquela tristeza. E às vezes a gente, por estar com a cabeça baixa, a gente deixa de viver o que Deus tem para a gente viver. E a gente, sem perceber, para de olhar para Deus, para o que Deus tem para nós,
e fica olhando para nós mesmos, olhando para o que nos aconteceu, olhando para a nossa dor. E o versículo e o salmo que eu quero deixar com você nessa manhã é o Salmo 3:3, que diz assim: mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, a minha glória, e mantens a minha cabeça erguida. Deus é o escudo que vai impedir você ficar batendo cabeça. Ele é um escudo ao seu redor, ele te protege. Esses tempos eu vi uma criança, a mãe, a criança tinha o quê? Não tinha nem 1 ano, meses. Tinha um capacete para colocar na cabecinha da criança, para a criança não ficar batendo a cabeça. Falei, meu Deus, talvez se eu tivesse um capacete desse, não tinha batido tanta cabeça. Mas eu queria dizer para você que Deus, ele forma um escudo protetor quando você mantém a sua cabeça erguida. Não no orgulho, não na altivez, mas erguida, olhando para frente. Aqui fala assim, ó, no Salmos 3:3, né? Fala assim, mas tu, Senhor, és o meu escudo. Olha, eu fui ferido, eu fui machucado, eu fui injustiçado, mas tu, Senhor, és o meu escudo. Eu não vou ficar nesse lugar onde as pessoas vão a vida toda ter pena de mim. O que aconteceu na minha história, vai me dar forças para que eu reaja de uma forma positiva frente a tudo que me aconteceu. E eu vou ser inspiração e luz no caminho das pessoas. Quando eu percebo esse escudo protetor de Deus em volta da minha história, em volta da minha vida, e mantenho a minha cabeça erguida. Quando eu mantenho a minha cabeça erguida, eu tiro os olhos de mim mesmo. Eu consigo ter uma visão ampla do que realmente eu estou enfrentando, do que realmente do que eu realmente preciso lutar, quais são as armas que eu preciso ter para enfrentar o que vem. Porque senão eu vou viver ferido, vou viver machucado. Toda vez que a minha cabeça está baixa, eu estou olhando para mim mesma, eu estou olhando para os meus problemas e eu vou viver me machucando e me ferindo porque minha cabeça vai bater, porque eu não estou com a cabeça levantada. E quando aqui o salmista diz, tu, Senhor, és o meu escudo, o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me guardar. Aí você fala assim, por que não guardou você? Por que não levou sua mãe tão cedo? Por que ele não te protegeu mantendo a sua mãe? Quem disse que Deus não me protegeu? Nós não sabemos os caminhos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. E o que me torna alguém tão especial que eu não posso ter perdas? Todos nós temos perdas. Quantas crianças perdem seus pais? Quantas histórias difíceis tem, não é só... não tem como você tirar o problema e as dificuldades do mundo, da terra. Eles existem. E todos nós sofremos na proporção daquilo que nós sabemos administrar, que é o que a gente conversou essa semana. Então, eu preciso manter a minha cabeça erguida. Tem até uma música da Ana Paula Valadão, fala que tem que manter a cabeça em pé, princesa, senão a coroa cai. Deus tem um futuro para você, tem pensamentos bons a seu respeito, mas se você mantiver sua cabeça baixa, o seu olhar triste, a sua amargura pesando dentro de você, se você não permitir que Deus erga a sua cabeça, erga os seus olhos, sabe, você não vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai continuar se ferindo e machucando, batendo a cabeça como eu fazia na minha infância, até a adolescência. Porque o erguer da cabeça nos faz olhar para frente. E quem mantém a nossa cabeça erguida, nós não temos força para manter nossa cabeça erguida. Porque é automático, a gente está sofrendo, a gente cai a cabeça. Porque a gente não consegue levantar a cabeça sozinho. Nós precisamos que Deus faça isso por nós. E para que Deus faça isso por nós, nós precisamos tomar decisões, escolhas, de deixar Ele ser o seu escudo protetor. Deixar Ele erguer os seus olhos.
Lá em Provérbios 4, 25 a 27, deixo de leitura para você ler depois, fala assim: olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Olhar sempre para frente. Filipenses 4,13 fala: posso todas as coisas por meio de Cristo, do Cristo que me dá forças. Você pode passar por isso. Por tudo isso que você está passando, eu pude passar pela perda da minha mãe na infância, e eu fui arrastada por um monte de problemas também na minha infância, que se eu não erguesse os olhos e tivesse a consciência de que Deus é o meu escudo, protetor, e toda a onda de dificuldades que eu tive, de perdas, de traumas, se eu não olhasse para Jesus, Jesus não teria a oportunidade de ser o meu escudo protetor e de usar tudo isso para me fortalecer, para que hoje eu estivesse aqui. Já vai fazer 3 anos, né? Que eu tô aqui todas as manhãs com vocês. É por causa disso, por causa de Cristo, por causa da força que Ele me dá. Eu posso passar. Eu posso passar por alegrias e posso passar por tristezas. Para mim não tem diferença o lugar que eu estou. Deus sempre será a minha força. E Ele sempre vai ser o meu escudo protetor. E tudo que me acontece não vai me jogar para o lugar da mágoa, da amargura, do rancor. Vai me jogar para o lugar de força, vai me jogar para o lugar de confiança, que é o lugar onde Deus me criou para estar. Romanos 12 fala: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes e não parem de orar. Ser paciente, porque vai passar. Tudo que você está passando na sua vida, você está passando, você vai passar. Só que você precisa erguer os seus olhos. Manter os seus olhos para frente. Parar de ficar olhando para o lado. Quando você olha para o lado, o que você está fazendo? Comparando. Você está olhando a vida do outro e está olhando a sua vida e comparando e vendo que a sua vida é péssima. Mas quando você olha a vida do outro, você não vê o secreto do outro. Você não vê o que o outro passa na intimidade dele. Você só vê o que o outro se deixa mostrar. E a maioria das pessoas não vai postar no Instagram momentos de dor, não vai postar nas redes sociais o momento da sua maior angústia. E mesmo assim, tem gente que posta nos stories, fala que está sofrendo tal, mas não posta o ápice da dor. Porque não é interessante para as outras pessoas. Então, eu batia muita cabeça quando eu andava na rua olhando para baixo, ou quando eu olhava, começava a olhar para o lado, olhava para o lado, aqui o poste, aqui, quando eu via, batia a cabeça. Então, pare de bater cabeça, como eu fazia. Pare de olhar para baixo é olhar para si. É ficar preso nos seus problemas, nas suas dores. Olhar para o lado é comparar sua vida com a vida do outro. Não dá para comparar, sua história é única, você é único. Romanos 8:11 fala assim: se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida em seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que Jesus enviou para morar dentro de nós. Então, se você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, existe o Espírito Santo, que é Deus em nós, que mora dentro de nós. Então, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, está aqui Romanos 8:11, é o mesmo Espírito que te ressuscita todos os dias e que te arranca deste lugar e ergue os seus olhos para que você olhe para o que está à frente de você. Para que você olhe o que Deus tem já construído para você tomar posse, para você vivenciar. Talvez o que mais impede você de parar de olhar para si ou ficar se comparando são os seus medos.
E eu quero te falar, o medo é muito importante na nossa vida. Não só porque vai nos ajudar a não sermos impulsivos e fazer coisas erradas, que vai nos machucar, mas o medo, ele tem uma função muito importante na nossa vida. E a função mais importante do medo não é nos proteger do que vem. A função mais importante do medo é revelar qual é a área da nossa vida em que nós menos confiamos em Deus. Então, muitas vezes você está andando de cabeça baixa, por medo de se machucar mais, por medo de se ferir mais. Você não quer encarar os seus problemas de frente, não quer encarar as pessoas. E você, como eu, às vezes recebe um elogio, você não acredita naquele elogio, continua olhando para si e se achando péssimo. E o seu coração, sabe aquele seu medo maior que você tem? Aquilo que você tem mais medo? Deus usa o medo para revelar para nós qual é a área da nossa vida que nós menos confiamos nele. Então não tenha medo. Erga os seus olhos. Jesus, o Cristo de Nazaré, morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida. E o Espírito Santo dele está à nossa disposição. Para que nós tenhamos uma vida plena, abundante. Enquanto você ficar nesse lugar, onde você está olhando só para si mesmo, para suas dores, ou quando você olha para o outro é para se comparar, esse lugar você vai bater cabeça. Você vai viver se machucando. Você não vai conseguir curar suas dores. E você precisa, isso é muito pesado para você. E você precisa desembaraçar desse peso. E esse peso você só desembaraça se você expulsar os seus maus pensamentos. Sabe, os bons pensamentos, eles precisam ser cultivados. Eles precisam ser repetidamente... nós precisamos repetidamente meditar nos bons pensamentos. Mas os maus pensamentos, se você não expulsá-los, eles não vão sair. E você só expulsa os maus pensamentos da sua cabeça com bons pensamentos. E os bons pensamentos é tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, lá em Filipenses, né? Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se tem algum louvor, se tem alguma virtude, seja isso que ocupe o seu pensamento. Você só vai expulsar seus maus pensamentos se você não parar de orar e não parar de ter essa conexão com Deus que criou você. E você só consegue manter essa conexão orando e lendo a palavra. Expulse os maus pensamentos. Ergue a sua cabeça. Fala como o salmista está dizendo em Salmo 3:3. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor e és a minha glória e mantens a minha cabeça erguida. Então levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Para de olhar para si mesmo o tempo todo. Talvez a sua história seja até mais triste que a minha, que eu acabei de contar aqui para vocês. Mas para Deus não tem níveis de sofrimento. Não tem quem sofre mais ou menos. Ele quer erguer sua cabeça de qualquer lugar de dor ou sofrimento que você esteja. Mas para isso você precisa expulsar seus maus pensamentos. Olhar para onde o lugar que você tem mais medo. E peça ao Senhor para que você confie nele. Porque você pode passar por todas as coisas, inclusive pelo lugar onde você tem mais medo. Você pode passar por isso. Porque você tem a força que Cristo te dá. E você pode passar por qualquer coisa. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe sua vida. Erga a cabeça e olhe sempre para frente. Provérbios 4:25. Olhe sempre para frente. Mantenha os seus olhos fixos para o que está adiante de você. O que passou você não tem controle. Mas o que vai acontecer com tudo que te passou, você pode controlar sim. Primeiro, expulsando os maus pensamentos. E entendendo que o medo, o que você mais teme, revela o lugar que você menos confia em Deus. E você pode confiar, porque em Deus, por causa de Cristo Jesus e da presença do Espírito Santo que ressuscita mortos, você pode passar por qualquer coisa nessa vida. Porque você tem Cristo que te fortalece.
Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante do Senhor. O Senhor conhece qual é a motivação dessa cabeça baixa, dessa angústia, dessa depressão, dessa tristeza. Erga a cabeça dos teus filhos nesta manhã, que eles possam se sentir abraçados pelo Espírito Santo neste momento. Espírito Santo poderoso que ressuscitou Jesus dos mortos, que está pronto para ressuscitar sonhos, está pronto para ressuscitar planos, está pronto para trazer à existência uma porta que não existe, mas que o Senhor já preparou para que meus irmãos tomassem posse, Senhor, do novo que o Senhor tem para derramar neste ano na vida deles. Em nome de Jesus, traga libertação, traga cura, traga resgate da alma dos meus irmãos, em nome de Jesus. E na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre qualquer enfermidade física que você tenha ou na sua alma. Que você seja liberto das suas prisões emocionais e mantenha sua cabeça erguida, olhando sempre para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.